de volta aqui pra gente comentar esse episódio aí, um pouco decepcionante da formação da roça. Vamos ser sinceros, né? Porque eu tenho certeza mais do que absoluta que vocês estavam esperando que a Su fosse um pouquinho mais caótica e ela não foi. A Su basicamente tava ali igual assim. Eu pensei que ela, assim, tomou um calmante pra agir do jeito que ela agiu ali na formação da roça. Porque todo mundo tava esperando que ela fosse causar, ela não causou nada. Uma ou outra discussão ali que ela causou, obviamente, né? E no fim das contas ela ficou tranquilíssima. Ok, que ela tinha dito que ela ia ficar tranquila, mas foi muito tranquila, até demais pra própria Su, que vive arrumando barraco. Mas pra completar a coisa, gente, sério mesmo, a Su tinha prometido na segunda-feira. Quem assiste o Play Plus, tá, gente? Muita gente, vocês não vão ver isso na Record, tá? Porque a Record corta essas coisas. Mas na segunda-feira, a Su havia prometido lá na casinha da árvore, lá naquela mesma casinha, aonde ela tava ali com a Camila, aonde ela tava ali com a Flor, com a Flora, com a Júlia, com todas aquelas meninas ali daquele grupão delas. Ela prometeu que se o Sasha votasse nela, ela ia puxar o Sasha. E ela não fez isso. Ela puxou a Vanessa. Se ela tivesse puxado o Sasha, ela não estaria vetada da prova do fazendeiro. A Su, ela foi muito burra. Só por isso, gente, ela merece ser eliminada. Só por isso. Porque foi de uma burrice, assim, fenomenal. Já que ela sabia que ela ia ser a mais votada, e ela sabia que ela teria maiores chances ali de, basicamente, conseguir dar uma mexida na roça, por que então que ela não puxou logo o Sasha pra roça? Sabendo que qualquer um lá do lado do grupão ia, de uma certa forma, vetar o Sasha. Foi de uma burrice fenomenal a que a Su fez. Uma burrice tão fenomenal que vai custar a própria eliminação dela. Só não vai custar a eliminação dela se a Vanessa voltar fazendeira. Aí é outra história, né? O que eu acho meio complicado de acontecer também, vamos ser sinceros, né? Só se a moça se revelar aí muito boa de prova, o que eu também acho meio difícil dela ser, né? Mas enfim, vamos lá comentar este episódio aí, não tão caótico como todo mundo esperava que fosse. Agora eu vou ser sincero pra vocês. O que deu no Sidney pra fazer aquilo que ele fez com o Sasha? Aquela piscadinha do Sasha pra ele. O que deu no Sidney? Caramba! Eu entendi que o Sidney achou que o Sasha tava meio que querendo fazer ele perder o poder. Foi isso que eu entendi, tá? Foi por isso que ele agiu revoltado da maneira que ele agiu. Foi por isso que ele ficou revoltado da maneira que ele ficou. Eu entendi desse jeito, tá? Pode ser que nem todo mundo tenha captado isso, tá? Mas eu entendi desta maneira, tá? Porque eu tava vendo o Play Plus no intervalo comercial. Possa ser que ele realmente tivesse achado que o Sasha tentou ali trapacear. Possa ser, tá? De fato, a gente nunca vai saber, a menos que a Record tenha uma câmera mostrando ali a piscadela do Sasha. E aí a gente consiga captar o momento. E aí a gente vai saber exatamente o que foi que aconteceu, né? Enquanto isto não rolar, infelizmente, a gente nunca vai ter como saber o que foi que aconteceu ali. Você vai ter que ficar com a palavra de um contra o outro, e aí fica meio difícil da gente provar. Os fãs do Sasha dizem que o Sidney tá desesperado por causa dele. Já os fãs do Sidney dizem que o Sidney estava apenas se precavendo de perder os poderes. Gente, eu, sinceramente, eu vou falar do que eu vi, tá? Eu não vou falar daquilo que eu não vi. Eu só posso falar das coisas que eu vi. E o que eu vi ali foi justamente isso, tá? Eu vi que, de uma certa forma, o menino, o Sasha, ele meio que sim, ele tentou ali, não vou dizer manipular, não é a palavra que eu tô querendo usar, mas o Sasha, ele meio que tentou, de uma certa forma, dar uma mexida ali, sim. Ele tentou, ele falou com a Júlia na hora do intervalo,
para conseguir ali saber qual eram os poderes e tal. Talvez o Sidney tenha entendido errado. E aí deu aquela confusão que deu, né? Eu acho que foi isso, tá? Eu acho. Não dá pra gente ter certeza. Para além disso, né? Seu Albert não gostou de ser chamado de macho. Caramba, seu Albert, o senhor é o quê? O senhor é homem, né? Pelo menos disso a gente sabe que o senhor é. Né? Eu sei que eu já falei diversas vezes que macho, como as meninas estão colocando ali, é uma forma de desumanizar o homem e tal. Mas até certo ponto o senhor também é macho, né? Então, o senhor não devia ter ficado tão chateado porque a Suelen chamou o senhor de macho. O senhor é basicamente... só devia ter dito, né? Você é mal educada, você é debochada e tal. É porque ninguém tem coragem de dizer pra Suelen que ela é uma bullying. Alguém devia ter coragem de dizer isso pra ela. Porque é legal você ver a pessoa executando, mas não é legal você sofrer o bullying. Alguém devia ter a coragem de dizer isso na cara da Suelen, mas ninguém teve coragem. Vanessa mentiu ali em várias coisas, obviamente, né? A gente sabe que ela mentiu, a gente sabe. Mas vamos esperar o VAR, porque aí é o VAR e vai depender aí do Carelli, se ele quer ou se ele não quer desmascarar a menina, né? Vamos ver como as coisas vão andar nos próximos dias. E sim, mostraram o comidinha de macho. Pelo menos isso eles mostraram o VAR, né? Inclusive a gente vai começar exatamente por isso. Comidinha de macho. O que foi aí o comidinha de macho, né? A Gisele disse, amiga, olha aí, eu peguei o frame da Gisele falando isso, né? Olha aí pra vocês verem. A Gisele fala isso pra sua amiga, você falou o que você falou. Amiga, eu tava lá, você falou. Tá? Então ela falou mesmo o comidinha de macho. E aí eles pegaram o VAR. A Babi sai lá da sala, enquanto a Suelen chama ela de filha da puta, não sei o que, e comidinha de macho. Então, a Suelen falou de fato. Só que a Suelen tentou sair por cima. E isso aí foi o que pegou mal pra ela, o fato dela tentar sair por cima. O fato dela tentar ali se colocar numa situação superior. Ah, eu falei mesmo, pronto, falei. Falei e tal, vou me desculpar depois porque eu falei. Pronto. Então, assim, eu acho que não... Assim, se ela tivesse admitido logo de cara que ela falou, ao invés de dizer que ela acreditava só no que a Raquel tinha dito pra ela, pegou mal, né, Suelen? Pegou mal o que você fez ali, sim, naquela dinâmica. Você não precisava ter falado do jeito que você falou. E aí mostraram de novo ali a Flora e a Vanessa discutindo por causa da cama, porque afinal a Vanessa chegou primeiro e pegou a cama. Hoje já foi o contrário. Hoje a Flora conseguiu chegar primeiro e pegou a cama como ela queria. Então já não teve briga. A Vanessa aceitou pegar lá a cama lá dos pallets e ficou dormindo no chão. No caso ali de ontem, não. O que foi que aconteceu? A Flora queria revezar a cama e a Vanessa disse que não ia revezar. Eu já te contei essa história aqui. Só tô te mostrando aí por quê. Né? Porque foi exatamente essa frase da Flora dizendo que ela não tinha palavra, que ela não tinha nada ali para fazer, que ela não tinha essa palavra para acreditar, que as pessoas não podiam acreditar nela e que ela foi uma idiota de ter acreditado na Vanessa, que marcou muito esse VT. Isso foi importante porque no final das contas a Vanessa acabou tendo que usar vários desses momentos aí na justificativa de voto dela lá na formação da roça. E a Vanessa falou que ela realmente não tinha obrigação de ceder a cama dela para ninguém, porque ela tinha chegado primeiro ali e que ela não tinha participado de nenhuma combinação de revezamento de cama. E ela fez isso ali com a Júlia, isso aí é problema dela, com a Júlia não é um problema dela. Seja lá como for, vamos lá para a formação da roça, tá? Vocês vão entender melhor quando a gente for avançando essa formação da roça. Já começou aí com o Sidney abrindo os poderes, né? E aí o Sidney já travou ali na abertura dos poderes, né? Porque o poder laranja ele tirou fácil, mas o poder branco ficou travado ali, que ele não conseguiu tirar de jeito nenhum, né? Ele teve que pegar o lampião.
e conseguir tirar o poder branco ali de uma, sei lá, né? Conseguiu tirar ali o poder branco. E aí ele foi ler o poder laranja, que é anular o voto de alguém aí, tá? E aí ele deu o poder laranja pro Albert e ficou com o poder branco. Vocês perceberam, né, que os poderes do Lampião nem sempre modificam tanto a roça. Os poderes do Lampião podem ser poderes bons, como podem ser poderes bostas. Esse, por exemplo, foi um poder muito bosta. Mas, pelo menos, ele ganhou uma graninha. Não era isso que ele queria? Ganhou uma graninha, né? Foi pelo menos isso o que aconteceu. Foi bem bosta, mas ganhou uma grana. E aí, aqueles avisos que a Adriane Galisteu dá ali, para dizer que não pode falar, não pode comentar nada e tal. E aí, tá. A indicação do Zelov, tá? O Zelov indicou logo o Yuri ali. E aí ele justificou, disse ali que a pessoa que ele ia indicar é bipolar, sem personalidade, e o mais importante, sem jogo algum. E aí ele falou do primeiro dia de episódio lá, da briga do Yuri com o Gilson, aquela briga lá da roupa, né? Vocês sabem do que aconteceu. E aí ele disse ali que no primeiro dia ele pensou que isso era só um fato isolado, mas depois ele percebeu que isso não era um fato isolado. E aí ele disse assim que nos dias seguintes essa pessoa colocava-se ali como um cara solícito, e como às vezes essa solicitude dele também era bastante seletiva. E ele optou por isso e esqueceu que quando você é prestativo demais, você faz porque gosta e não porque você quer fazer ou jogar as coisas em cima ou nas caras de alguém. E aí depois ele fala assim sobre o Yuri, que essa pessoa ali com todas as palavras chegou e disse: você é um jogador barrigudo e falido. Não sei o que essa pessoa tem contra as pessoas barrigudas. Eu ri desse momento, né, gente? Eu ri com respeito, né? Eu vou ter que também me colocar no lugar de fala aqui, mas eu ri com respeito, tá? Porque foi engraçado a forma como o Zelov falou, né? Não sei o que o Yuri tem contra as pessoas barrigudas, mas eu ri, sim, com respeito ali. O Yuri ficou incomodado, né, quando o Zelov falou isso aí pra ele. Mas, enfim, o Zelov terminou de dizer aí, né? E ele falou: falido, sim, falido de dinheiro, tudo bem. Agora, você conquista o dinheiro e corre atrás. O duro é ser falido de conteúdo, personalidade, caráter e índole. E aí pronto, o Yuri foi indicado, ficou puto, já sabia que iria. E aí na hora que ele foi receber o voto, aí ele já quis aloprar ali mesmo, né? Mas vocês sabem, ele estava bem controlado, né? Parece que hoje ele disse assim. Aí ele disse que o Zelov era baixo, que era inevitável que ele não tivesse sentado naquele banco, que ele já sabia que o Zelov já vinha ameaçando ele em todos os ao vivos e falando coisas mentirosas sobre ele, e que ele até achou que o Zelov foi leve com as coisas que tinha dito sobre ele, e que antes até o Zelov já tinha rebaixado ele, já tinha colocado em dúvidas quem ele era, já tinha falado coisas muito lá sobre ele e tal, e que ele nunca jogou esse jogo com esse ser, então ele nem sabe, o Zelov nem sabe ou conhece como é o jogo dele, e que ele tem sim um embate com o Zelov, só que ele disse que já viu que ali virou o joguinho da Fazendinha Feliz, e que esse cara já xingou todo mundo, e agora todo mundo tá sendo querido com todo mundo, e que todo mundo tá querendo ser querido com ele. E aí ele disse que ele tem certeza que é o público que tira e coloca de lá, e que ele tem certeza que o público vai votar com carinho aqui fora, que estão vendo, que sabem da índole dele, sabem quem ele é, porque ele já trabalhou não sei quantos anos ali na outra emissora, então já conhecem lá o trabalho dele e tal, enfim. Ele falou um monte de coisas ali, né, sobre isso, então ele disse que estava tranquilo. E aí começou a votação. Foi rápida, pensei que fosse demorar. Na verdade, demorou mais os embates mesmo, né? Mas foi rápida. E aí, enfim, né? Começou ali a votação. Foi aqui o negócio do intervalo, tá? Que eu falei pra vocês no começo do vídeo. O que foi que aconteceu no intervalo?
tá? Para quem não estava vendo o Play Plus. No intervalo, o Sasha comentou com a Júlia, eu acho que ele comentou com a Flora também. Ele imaginou como é que seria os poderes, porque ele ficou pensando, bom, ele já indicou para a roça, agora vai entrar os poderes em ação. Eu imagino que o Sasha nunca viu a Fazenda antes, eu imagino que ele nunca prestou atenção, ou se ele viu a Fazenda, ele nunca prestou atenção que os poderes da chama podem entrar em qualquer momento na Fazenda, independente da ordem, pode ser antes da formação da roça, inclusive, pode ser depois da formação da roça, como foi o caso, pode ser antes de determinada coisa que é necessária na formação da roça. Então, assim, ficou parecendo que ele realmente não sabia, tá? Não é questão, antes que muita gente ataque aí nos comentários, não é questão de defender o Sasha, tá? Não é isso que eu tô fazendo. Eu estou dizendo que ficou parecendo o seguinte, que ele não sabia, tá, como é que funcionava a Fazenda. E aí ele vira e dá uma piscada pro Sidney. E foi aí, né, que o Sidney ficou chateado com essa situação. Já o cara perdeu ali o prumo, sei lá como é que eu posso dizer, como o Sidney reagiu. Eu achei que foi uma reação muito exagerada ao que o Sasha fez. Eu entendi que o Sidney achou que o Sasha queria fazer ele perder os poderes. Eu achei que foi isso, tá? Não achei que tivesse sido outra coisa, tá? Mas isso aí só a gente vendo pra saber. E aí o primeiro a votar foi o Zack. Ele votou na Su e disse que era só por estratégia de jogo mesmo, estratégia de grupo e tal. Aí a Galisteu perguntou se a Su queria responder o voto. E aí a Su disse que ia responder tudo no final, então que podia passar, que não tinha problema nenhum. Então passou. Aí a segunda pessoa a votar foi a Gisele. Aí a Gisele disse que ia votar no Juninho, mas que ela ia votar assim por uma questão de afinidade, que ela não tinha a menor afinidade com ele na casa e tal, então só tava votando nele por causa disso. E aí o Juninho disse assim, né, que tava tudo bem, que ele não esperava o voto da Gisele, mas que por falta de afinidade mesmo, ele concordava com ela, os dois não têm a menor proximidade ou afinidade. A seguir foi a Vanessa. E aqui aconteceu o grande momento de posicionamento dela. E aí ela votou na Suelen, né? Como a gente já imaginava que ela faria. Foi direto na Suelen. Disse a Vanessa no voto dela, disse a Vanessa no posicionamento dela. Olha aí o que falou a Vanessa. Muitas pessoas falaram que eu não tinha jogo dentro da casa, mas eu joguei sim. Tanto que em um mês eu não tinha levado voto, nunca tinha ido pra baia, nunca tinha sido indicada pelo fazendeiro. Para isso, eu me isentei de conflitos, tentei lidar bem com todo mundo dentro da casa. Eu tive que aguentar muita coisa calada, mas agora eu vou mudar a minha estratégia de jogo e me posicionar firme e forte. A Suelen, que demonstrava ser minha amiga, espalhou pela casa que eu entupi o vaso, sendo que não fui eu que entupi. E aí, pronto, gente, o que foi que aconteceu? O seu Albert entrou no meio ali e já começou a primeira treta da noite, né? Quem diria que um vaso sanitário entupido iria causar tanta treta, né? Deixa eu te mostrar. E assim, pra mim, isso foi um dos maiores momentos da noite. O vaso sanitário entupido. E o Albert disse que não, que ela tinha falado sim, que ela tinha falado sobre isso. Olha só. Gente, eu ri pra caramba. Você falou descobrir quem entupiu, não quem fui tá eu, entupindo. Você falou pra mim, tá gravado. Mas tá foi o Sasha que falou sobre. Mas você que contou pra mim. Você que contou Ué, pra mas mim. Deixa eu não foi, terminar, saiu por de mim, eu não tava em Você vaso, em falou coisa pra mim, nenhuma. estávamos frente a frente, tá gravado. Vai, nessa. Gente do céu. Quem diria que um vaso sanitário ia causar tanta discórdia no dia da votação? Eu ri pra caramba nesse momento, gente. Eu ri demais. Só por causa do vaso sanitário sujo e entupido. E, gente, não tinha como
como não rir dessa história aí. E a Suelen tava se segurando para não responder. Ela tava se segurando ali de todas as maneiras ela se segurando para não responder essa situação. Ela se segurou, você percebia que ela tava se segurando ali de todas as formas para não responder. Ela se segurou ao máximo ali. E aí a Vanessa continuou, né? Porque ela não ficou só nisso. E aí a Vanessa falou assim que o Sasha, querendo ou não, ele tava nesse grupo lá, junto com as meninas. E aí o Sasha disse que não. E aí a Vanessa disse que ele tava assim, que a visão dela sobre ele era essa, e que se ele não tá, o problema era dele, mas desde o começo do jogo, ela via que ele tava arquitetando colocar ela e a Babi como fracas. E aí o Sasha disse que ela tá buscando coisas desde o segundo dia. E aí depois a Vanessa foi buscar coisas da Gisele. E aí disse que a Gisele também estava tentando colocar ela na roça, fazendo ela sobrar no Resta 1, fazendo tudo acontecer ali do jeito que ela imaginava. E a Vanessa, gente, assim, a cara da Vanessa eu achei o melhor de todas. Sabe por quê? Porque em alguns momentos ela mentiu. Essa história do vaso aí, de fato, ela tem... Eu acho que assim, né? Ninguém sabe exatamente como surgiu essa história dela ter entupido o vaso. Eu realmente não lembro quem foi que contou essa história. Eu acho que foi o Yuri. Eu não tenho certeza se foi ele. Mas eu lembro o seguinte. O Yuri foi usar o banheiro. E aí, quando ele foi usar o banheiro, ela tinha acabado de sair. E aí, quando ela sai do banheiro, o que é que as pessoas veem? Que tá entupido o negócio. E aí, espalhou-se pela casa que ela tinha entupido o vaso. Tá, mas ninguém sabe exatamente como foi que este banheiro foi entupido. Acredito eu que ela pode ter entupido o banheiro colocando papel higiênico ali em cima da tampa do vaso. Sabe quando você usa um banheiro coletivo e aí você precisa colocar papel higiênico porque você acha aquilo muito nojento? É isso aí que eu acho que foi que aconteceu. E aí, ela acho que com certeza ela achou tão nojento que ela não quis pegar e botar no lixo. E aí basicamente caiu dentro do vaso, desintegrou ali uma parte na água, mas outra parte não desintegrou e o negócio entupiu. E aí o negócio, né, vocês sabem, a casa coletiva é assim mesmo. Então ela já ficou com essa cara aí, tipo assim, eu acho que fui eu. Mas, gente, eu ri muito da Vanessa, porque assim, eu acho que ela sabe que foi ela que entupiu esse vaso, assim, pelo menos uma das vezes, tá? Não tô dizendo que foi todas, mas acho que uma das vezes ela sabe que foi ela que entupiu, sim, esse vaso. Mas ela riu, eu ri dessa cena, gente, pra caramba. E aí depois ela enfiou a Gisele no meio, enfiou o Sasha, enfiou aí a Gisele assim, levantando, quem é você pra dizer que eu fiz ou não fiz determinada coisa? Gente, eu rindo pra caramba dessa cena aí e tal, porque a Gisele disse assim pra ela que você está aqui de férias na fazenda, você tá sendo bancada pelo Edir Macedo, você tá sendo bancada pelo Edir Macedo na fazenda, você tá de férias aqui. Aí eu rindo assim, meu Deus do céu, Gisele, tu tem coragem de dizer o nome do dono da emissora? Mulher, tu tem coragem de falar o nome do dono da emissora assim, pra todo mundo ver, você tá sendo bancada pelo Edir Macedo. Caramba, gente, eu ri. Não tinha como não rir, gente. Não tem como não rir desse momento, né? Não tem como não rir. Aí a Vanessa rebate, disse que ela não tá ali dormindo, que ela não tá ali de férias, que ela não tá ali perdendo o tempo dela, não. Aí depois começou lá a Vanessa dizendo que agora ela tá se posicionando, que ela mesma entrou no grupo do Zé Love, e ela tá contra o outro grupo porque ela não concorda. E aí a Gisele disse que ela foi lá pro grupo deles para falar mal dos outros. E aí a Vanessa disse que nunca tinha falado mal dos outros. Você falou, Vanessa? Desculpa, você falou. Você falou, inclusive, que você se sentia acolhida ali. Obviamente, era quando a Larissa tava lá. Porque, na verdade, quem te acolheu foi a Larissa, não foram os outros, tá? Depois que a Larissa saiu, o negócio desandou. Mas quem te acolheu ali, de fato, foi a Larissa, não foram os outros. Então, assim,
Ela dizia que se sentia bem ali e tal, no meio daquelas pessoas e tal. Gente, ela tá assim, ela mentiu. Vamos ser sinceros que ela mentiu. E a Su tava assim, ouvindo essa cena, eu fico pensando assim, ela deve ter feito muita yoga pra se controlar desse jeito, né? Muita yoga mesmo. Aí até o menino se meteu ali no meio, né? E aí depois a Suelen respondeu, né? A Suelen disse assim, olha, Dri, de verdade, eu não sei se pode, mas eu vou deixar eles votarem e vou falar no final. Porque vai ser uma justificativa bem sem pé nem cabeça, como essa aí da Vanessa. Ninguém queria aceitar ela no grupo e eu falei a todo momento, gente, dá um voto de confiança pra ela. Aí eu abri a porta pra ela entrar. E aí depois todo mundo ali do outro grupo começou a dizer que ela tinha falado coisas que ela disse que não falou e tal. Amanhã vai ser uma chuva de vá ali dentro, viu? Vai ser uma chuva de vá. Aí depois o Gui disse que ela falou mal dos outros. Aí ela negou que tinha falado, disse que era mentira, que ele tava mentindo e tal. Gente, foi a maior coisa isso aí. Sério, sério mesmo. Eu me diverti vendo essas pequenas cenas de barraco. Aí eu achei, não, gente, eu tive que mostrar esse print aí do seu Albert fazendo assim. Parece a Dona Florinda. Sério mesmo, eu tive que tirar esse print. Aí foi a vez do Sidney. Antes do Sidney voltar, ele falou do negócio da piscadela que o Sasha deu pra cima dele. Que a tal da piscadela, segundo o Sidney, era porque o Sasha queria oferecer um revezamento de cama pra ele. Gente, eu não entendi o que a cama tinha a ver com essa história, tá? Eu não entendi por que o Sasha fez isso, porque afinal o Sidney dorme na sala. Então, pra mim não fazia o menor sentido isso. O Sidney me parece que gosta de dormir ali com o Albert e com o Zelov. Os três dormem na sala. Toda noite, quando você vê ali as câmeras do Play Plus, você vê que os três dormem ali na sala. Dormem naquele sofazão ali da sala e tal. Então vocês veem... Eu não entendi o porquê que o Sasha fez isso. Pra mim não fez o menor sentido. Mas aí ele falou, eu não faço esse seu jogo sujo, não faço isso que você tá querendo fazer, não faça essas suas coisas. E aí o Sidney começou a dizer, eu não acredito na sua generosidade de me oferecer uma cama pra mim no intervalo e dar uma piscadinha pra mim, porque eu tô com o Lampião, porque esse é o seu tipo de jogo. Você sabe que não vai adiantar nada, esse seu jogo é muito baixo e desleal. Você pode piscar pra mim a noite inteira que não vai adiantar nada. Faz o seu jogo aí, que eu faço o meu aqui, que eu não sou moleque e você, que nem você não. E aí o Sasha disse, eu só tinha oferecido a sua cama por 3 dias e tal. Eu queria fazer revezamento de cama. Eu juro que eu não entendi, gente, o porquê. Sério mesmo, não entendi o porquê. Tanto que eu trouxe até o vídeo desse momento para vocês verem. Mas eu não entendi o porquê que o Sidney agiu de forma assim tão over com relação ao Sasha, tá? Ficou parecendo que o Sasha tentou dar uma cantada nele, né? Olha um trechinho desse momento, olha só. Tudo que o Sasha acabou de fazer aqui agora no intervalo. Sasha, eu não acredito na sua generosidade de oferecer a sua cama para mim no intervalo e dar uma piscadinha para mim, porque eu tô com o Lampião. Esse é o seu tipo, não é pelo amor de Deus não. Esse é o seu tipo de jogo. Tô te oferecendo cama Esse é o 3 seu dias, tipo cara. de jogo. Sabe por que não vai Tem adiantar 3 nada? dias. Gente do céu. Assim, eu realmente não entendi. Eu não entendi mesmo como é que a coisa foi desse jeito. Sério mesmo, gente, eu não entendi. Eu não entendi como é que cama, Lampião, poder e tal andou desse jeito. Seja lá como for, né? O Sidney voltou na Su por estratégia de jogo, tá? Então foi só estratégia de jogo mesmo. Aí, enfim. Né? Depois veio a Camila. Camila, gente, ela parecia que tava ausente. Sabe, é uma pessoa que tá ausente? Eu sei que às vezes eu pareço aqui que eu tô com vocês, que eu tô ausente, mas eu tenho uma certa explicação pra isso, né? Vocês sabem que eu tenho feito vários tratamentos recentemente e tal. Aí, às vezes, as medicações fazem efeito, me deixam um pouquinho mais alterado. Aí fica parecendo que eu tô ausente. Mas lá, ela não tá tomando medicações. Então, ela não tá ausente. E aí, gente, me pareceu assim, olha o olhar dela. Olha o olhar, parece que ela tá olhando pra cima. Em nenhum momento a Camila olha assim pra câmera, conversa com o público e tal. Que é uma oportunidade vital que você tem, conversar com o público. Não, ela simplesmente assim...
olhou assim, meio tímida e tal. Aí ela votou na Fernanda. Aí ela disse que hoje era um dia complicado para ela, porque ela pensou numa pessoa assim que tá um pouco antagônica dela no jogo. Disse que não é nada pessoal, mas que sempre a tratou bem, mas que em determinado momento do jogo a coisa tá afunilando, então ela ia votar na Fernanda e tal, porque não tinha jeito. Aí a Fernanda disse sim, né, que já esperava mesmo isso, porque as meninas tinham combinado, porque a Vanessa já tinha dito isso para ela mesma, então não era nenhuma surpresa. E aí ela ficou sentida, porque a Fernanda deu uma resposta dessa, né? Mas como, né? Vocês tinham combinado que iam votar na Fernanda, né? Vamos ser sinceras, né? Vocês haviam dito isso, que vocês fariam esse jeito. Aí a seguir, depois desse voto, foi o Fernando. Aí o Fernando, ele disse assim, que estava votando em grupo por uma estratégia de jogo, mas que não tinha nada contra essa pessoa, não tinha nada contra ela, que até gostava de conversar com ela em alguns momentos, mas que o grupo que aonde ele está o trata bem, é o grupo que celebra as vitórias dele, então ele tinha que fazer isso e votar junto com o grupo, votou na Suelen. A Suelen não respondeu, vocês sabem, né? Ficou pra lá. Aí foi a Júlia. Aí a Júlia votou na Fernanda, disse que a opção de voto dela, infelizmente, não estava disponível para ser votada, que era a Vanessa. Então ela disse que, tendo em vista o movimento ali para proteger a Su, ela ia votar na Fernanda hoje, e aí acabou votando mesmo na Fernanda. E aí a cara da Fernanda, né? Vocês percebem aí o quanto a Fernanda estava cagando para esse voto, né? Vocês percebem aí o quanto a Fernanda estava nem aí para isso. Enfim, a Fernanda também justificou do mesmo jeito, ela já sabia que ia levar esse voto. Aí a seguir foi o Yuri. Aí o Yuri votou ali na Babi. Segundo o Yuri, porque a Babi estava espalhando mentiras sobre ela. Disse o Yuri: infelizmente o meu voto tá com o chapéu hoje e vai ser impossível votar nele, mas vai ser o meu voto até o fim do reality, se eu não tiver treta com outra pessoa. Mas o meu voto vai na Babi, porque é uma pessoa totalmente mentirosa. Eu fui numa conversa com ela, numa boa, e depois ela espalhou para os aliados dela que ela estava bêbada e que eu fui grosso, e eu fui um cara super educado e tranquilo, eu só queria saber sobre uma mentira contada contra mim. Só que o grande problema, Yuri, é que até os seus amigos naquela ocasião disseram que você deveria ter conversado com a Babi quando ela estivesse sóbria, porque ela estava bêbada naquele dia. E aí, quando a própria Babi respondeu esse voto aí, ela disse isso para você, que você deveria ter esperado. E ela disse: eu estava bêbada naquele momento. A Babi disse: mentiroso só tem um e aqui é você. Quando ele veio perguntar uma coisa para mim, eu fui mulher o suficiente para falar que eu não podia, porque eu não vi. Se eu sou mentirosa, eu teria falado que sim. Eu bebi um pouco sim, e eu falei que eu não queria conversar com ele. Tenha culhão sim, e eu falei que eu não queria conversar com ele. Seja homem e faça a coisa certa. Você vai tirar um por um, se Deus quiser, porque você é o brabo. Agora você vai ter que provar isso, né? Obviamente que ela não falou sobre a parte de provar. Sou eu que tô dizendo aí. Seja lá como for, gente, nessa história aí da Babi, eu lembro porque eu vi, a Babi, ela realmente estava bêbada e ele insistiu. O Cauê e o Gui foram atrás dele e disseram para ele não conversar com ela naquele momento, porque ela estava alterada, mas ele quis conversar. Então ele estava errado em fazer isso, tá? Então, nesse ponto, ele estava errado mesmo. Mas ele só vai saber disso quando ele sair do programa, infelizmente, né? Não dá para dizer isso agora. Aí depois, até a Vanessa se meteu ali no meio e tal. Aí ele até fez uma coisa ali chamando ela de chata, né? Deixa eu mostrar esse momento aí da Vanessa, né? Olha aí esse momento aí que ele chama ela de chata, né? Olha aí esse um dos momentos aí que ele chama ela de chata, né? Rapidinho.
Deixa eu só pegar aqui. Gente, é porque é uma confusão de vídeo aqui. Eu coloco numa ordem certinho, o aplicativo vai lá e tira da ordem que eu coloquei. Olha só. Você falou que tava mentindo. Tu Você é mesmo chata falou. mesmo, eu te acho chata mesmo e ponto. Ótimo. Mentirosa. Enfim, ele disse que achava a Vanessa chata. Se meteu porque quis, né, Vanessa? Você não precisava nem ter se metido nessa história, né? Não precisava nem ter ido lá pra defender a sua amiga. Ficou ali porque quis. Não precisava ter se metido lá. Enfim, né? Seja lá como for, as coisas foram assim. A seguir foi a Fernanda que votou na Suelen, tá? Eu até esqueci de... tirei um dos frames aí, tá? Da Fernanda votando na Suelen. E aí ela disse que uma das coisas menos pesadas que a Suelen falou pra Babi foi que a Babi era porca e imunda e que sempre cobram do Zé um pedido de desculpas, mas que ela nunca viu a Suelen chegar na Babi pedindo desculpas pra ela e que por isso ela estava votando na Suelen. E aí a Suelen respondeu assim pra ela: cinquinho de pessoas que não tiram o meu nome da cabeça. Ela estava assim muito debochada nesse momento, né? E aí, depois disso aí, na hora que o seu Albert foi votar, aí o negócio começou a esquentar ali, né? A Suelen, inclusive, falou, né? Lembra que eu falei mais cedo que eu já sabia que seria mais votada? Eu já sabia. Eu disse que eu tô feliz, tô tranquila. É aquele negócio. Pode vir quente que eu tô fervendo. A gente tem que ser realmente, tem que ter culhão. Hoje eu escutei de uma pessoa muito importante que eu não posso falar quem é, que eu tenho que sustentar a mulher que eu sou e eu sustento o que eu sou. Todas as vezes que eu tive embate com o Fernando, eu falei com todo o cuidado do mundo. O que eles têm para falar sobre mim é o que elas têm para falar de mim. Eu quero é que falem do meu jogo e quando forem falar de si, que olhem para si também. E aí depois, se as pessoas falam que ela é desbocada, não é sobre o meu caráter, não é sobre como eu levo a minha vida. Pelo menos eu não sou chamada de sonsa, de mentirosa, intolerante, religiosa, racista, gananciosa. Todas essas coisas que têm a ver com caráter, eu não sou chamada. 20 pessoas poderiam votar em mim agora, que eu ficaria ok, tudo bem, muito obrigada. Aí depois a Suelen disse assim, que ela não estava triste e tal. E aí depois a Fernanda beijou a mão da Suelen e disse que você não pode sair não. Aí depois a Suelen disse, se eu sair tudo bem, vai ser um novo começo para mim lá fora. Quer dizer, não vai ser tão começo assim, né? Aí foi a vez do seu Albert votar na Suelen. E aí ele disse que ele é uma pessoa que tem 55 anos de idade, né? Seu Albert, o senhor está quase um idoso, né? Por o senhor ter citado a sua idade. Não precisava ter citado. E aí ele disse que ele foi criado com base numa educação, com muito respeito, inclusive. E que ali eles vivem numa diversidade, na qual ele tenta entender todo mundo, a história de cada um. E que é inaceitável um homem como ele ouvir da boca de uma mulher conteúdos sexuais. E que ele não apoia isso. E que a Suelen é que quer ter razão perdendo razão. Que ela tem discursos reativos. E que só ela fala. Que é uma mentirosa. Porque ela falou para ele a questão da Vanessa. Que ela pode falar palavrão, que ele também fala. Só que ele não vai para esse conteúdo de sexo de baixo nível que constrangem um homem. Já ela gosta de provocar sempre. E que esse é o jogo dela. E que ele quer ela longe da casa. Porque ele não está acostumado com isso. Não faz parte da cultura dele. Não faz parte das pessoas com quem ele anda. E que ela pode até não concordar com as coisas que ele está falando, mas que esse é o jeito dele. Seu Albert, o senhor participou do Power Couple, por favor, né? Seja sincero, eu vi a edição que o senhor participou, ali era mais baixo nível que a Fazenda, seja sincero, tá? O senhor viu coisas muito mais baixo níveis aí do que a Suelen. A Suelen tá te debochando, obviamente, eu entendo que é chato o deboche, eu
entendo muito porque eu já fui muito debochado da vida. Mas olha só. O senhor também é chato, tá? O senhor é chato com esse negócio de requinte também que o senhor tem. Né? Eu entendo, tá? Eu sei que o senhor é treteiro, só que o senhor devia ser mais treteiro, inclusive. Mas o senhor tá chato também com esse negócio que o senhor tá agindo aí, tá? E aí, obviamente, que a Suelen respondeu, né? Vocês sabem que a Suelen não ia deixar de responder. E aí foi a vez da Suelen votar, né? Obviamente, né? A Suelen não quis responder o Albert naquele momento, mas ela respondeu ele na hora que ela votou nele. E aí, quando ela votou nele, ela disse: é no queridíssimo Albert, esse homem culto, tão exemplar, que só andam com um comportamento que ele concorda na sociedade. Me desculpa, Albert, eu tô tentando melhorar e melhorar a nossa convivência. Você precisa escutar palavras mais doces. E aí, no meio disso, ela vai lá e pede desculpas pra Babi. Aí ela disse assim pra Babi: me desculpa, porque realmente eu falei o comidinha de macho. Se em algum momento eu falei essas palavras que foram ditas, eu não me lembro, porque eu até perguntei pra Raquel, eu te peço desculpas, porque eu não sou o tipo de diminuir uma mulher, ainda mais pra macho. Mas você diminuiu, né, Suelen? Obviamente que você diminuiu. E aí o Albert respondeu pra ela, né? Porque ele já ficou ali completamente coisa, né? E aí ele falou assim: não é questão de andar ou não com as pessoas que eu apoio comportamentos, porque eu não tenho filho aqui dentro. Eu tenho aliados e converso com as pessoas com as quais fazem sentido com o meu jogo. Eu tenho a minha personalidade e é isso que não quer dizer que eu aprove a atitude de cada um. Não é uma questão de palavrão, é o jeito que ela se impõe com todos, até com o grupo dela, e ninguém fala, fica só escutando. Nisso aí o seu Albert tem razão, tá? As meninas falaram mal dela pelas costas hoje, especialmente a Flora, mas a Flora não tem coragem de falar na cara dela. E aí ele disse que não quer que ela melhore para ele ou pro jogo, mas quer que ela melhore para a vida dela. E aí a Suelen: o que você tem a ver com a minha vida, garoto? Você nem me conhece, seu macho. E aí ele fala assim: família brasileira, me desculpa, mas é muita vergonha alheia a isso. Como eu tenho esse momento em vídeo, eu tenho que mostrar esse momento em vídeo, porque foi bastante engraçado a forma como ela chama ele de garoto, né? A Suelen, o grande problema dela, gente, é que o deboche que ela tem acaba depondo contra ela mesma. Porque quando a Suelen quer ser debochada demais, isso acaba piorando a situação para ela mesma. É chato quando a Suelen ela acaba se colocando nesse lugar, sabendo assim. Eu entendo que isso é engraçado para um reality show. Eu consigo compreender que isso funciona bem num reality show, gente. Eu consigo compreender que isso é até legal num reality show. Mas não é legal, assim, em outras maneiras. Não é legal de outras formas. Deixa eu mostrar aqui pra você aqui, esse trecho aqui que ela fala aí, que ela chama ele de macho, né? Rapidinho. É porque deu uma travada aqui, gente, no aplicativo. Às vezes dá uma travadinha. E aí, às vezes, eu tenho que buscar os arquivos aqui. E assim, gente, programa ao vivo é isso mesmo, né, gente? Programa ao vivo dá essas coisas. Então tá aqui, deixa eu só pegar aqui, já achei o momento. Olha só, vamos lá ver ela falando isso aqui. Então fique quietinho. Macho. Macho, homem, qualquer coisa, homem sabe, qualquer coisa que tiver que te brasileira, chamar. desculpa, tá? Ai, família vergonha alheia brasileira, isso. me desculpe da gente estar vivendo aqui em Vai 1799. um homem ou qualquer outra pessoa usar esse... Então tá aí, né? Tá aí o momento em vídeo pra vocês, né? Tá aí pra vocês conseguir resgatar esse momento em vídeo. A seguir foi acho que quem votou a seguir depois dela foi a Flor, se eu não me engano, tá? Foi a Flor. Eu achei assim que o voto da Flor foi muito sem sentido. Eu peguei vários frames do seu Albert, porque a reação dele foi muito assim, exacerbada e exagerada. Não precisava ser tão exacerbada e exagerada. E aí a Flor disse que ela estava votando na Suelen, porque isso era uma estratégia de jogo sim, tá?
Mas era uma coisa que ela fazia para que os grupos se acabassem. Flô, eu não entendi o que você quis dizer com isso, tá? Não entendi, sério, não entendi. Juro pra você que eu assim, eu tentei de todas as maneiras entender, mas eu não entendi o que você quis dizer, que você estava votando na Suelen por uma estratégia de jogo, mas ao mesmo tempo você queria que os grupos acabassem. Eu não entendi, tá? Não entendi. Enfim, né? Ela nem se deu assim a coisa de responder. Aí foi o Gilson, que também votou na Suelen, votou ali na Suelen por uma questão de estratégia de grupo, né? Nem vale a pena comentar o voto dele, né? O Gilson, ele poderia aparecer mais, a Suelen também nem se dignou a responder. Aí depois foi o Sasha. Aí o Sasha também votou na Suelen, né? O Sasha também foi na Suelen. E aí o Sasha, antes de votar na Suelen, obviamente, ele falou ali com o Sidney, né? Ele falou sobre a piscadinha do Sidney. Aliás, a piscadinha pro Sidney, não do Sidney, desculpa. E aí ele falou, né? O Sidney respondeu, tá maluco? Tu acha que eu estou maluco? Gente, eu ri demais quando ele respondeu isso aí, né? Deixa eu só pegar aqui um momento em vídeo também para vocês. Gente, eu tô com vários momentos em vídeo aqui, é porque às vezes dá uma travada no aplicativo aqui, que eu até abrir e resgatar, às vezes o negócio aqui funciona assim, né? Deixa eu abrir aqui o negócio aqui. Achei o vídeo, né? Achei aqui o momento. Olha só, olha isso aqui. Acho que o Sidney não tá batendo bem das ideias. Eu, Você tá me chamando sempre... de maluco? Não, só acho que você não tá batendo bem das ideias. Pô, Sidney, tu não precisava dessa aí também, né, cara? Tu não precisava passar por isso, cara. Tu não precisava, né? O cara te chamou de maluco e tal. Cara, assim, eu não entendi esse negócio da cama, não entendi esse negócio do revezamento, não entendi nada disso, tá? Ficou aí meio perdido. E aí ele votou na Suelen, né? Votou ali na Suelen, votou ali porque ele precisava. Aí ele disse que ele foi na Suelen porque o voto nele, né? Porque a Suelen sempre bateu no peito pra dizer que era o jeito dela, que a Suelen sempre foi assim, que ela sempre foi desse jeito, mas que ela é agressiva mesmo, e que nas últimas horas ela resolveu se colocar no papel de vítima, e que todo mundo fica endossando um estereótipo, e que ela fica tentando levantar pautas, só que nesse caso não rolou e tal, e que ela estava tentando ali aparecer, enfim. Ele foi usando as justificativas que ele tinha pra cima da Suelen, né? E aí a Suelen respondeu, a Suelen assim ficou falando aí de pauta e tal. Aí depois ele disse que ela era uma falsa amiga e tal. Ela nem se indignou muito a responder também pra ele. Mas assim, do que ela respondeu, eu vou mostrar em vídeo, né? Porque foram poucas as coisas que de fato eu lembro que ela respondeu para ele, né? Deixa eu só pegar aqui o momento dessa resposta da Suelen. Olha só o que ela respondeu para ele. Então, porque aqui você tem para falar, lá dentro você não fala nada. Além de falsa amiga, você é hipócrita no jogo. Não falsa amiga. Eu realmente... Dri, eu posso responder essa situação do Você deve. Zé Bonitinho ali? Pode, por favor. Então, Zé Bonitinho. Ele virou o Zé Bonitinho. Mas enfim, ele acusou ela de ser falsa amiga. E aí ela disse que não foi, que ela gostava dele. E aí ele acusa ela de ser falsa amiga e tal. Aquele loop infinito que não sai do lugar, né? Aí a Luana, acho que foi a seguir. A Luana também votou na Flor e tal. Porque não tinha motivos e tal. Gente, eu posso estar esquecendo alguns votos aqui, tá? Posso estar esquecendo algumas coisas. Aí a Vanessa se meteu no meio, dizendo que é negócio da história do vaso de novo, que ela estava mentindo aí sobre a história do vaso, enfim, né? Vocês já sabem. Aí o Gui votou de novo, aliás, o Gui respondeu aí pra Vanessa, aí disse assim, que a Vanessa estava mentindo porque ele não tinha pedido para ela votar em ninguém, que ele apenas perguntou para ela se ela tivesse do lado deles,
que se ela tivesse desse lado do jogo, se ela teria coragem de votar na Fernanda. E aí, como ela não teve coragem de dizer se ela votaria, ela apenas disse que ia pensar, e ele falou, tudo bem, não fica pilhada nisso e segue com a sua vida. E aí eles ficam se acusando ali, você tentou me manipular para pular do seu lado do jogo, não sei o que, ficou essa coisa toda aí, um pro lado do outro, né? E aí ele votou na Fernanda, né, pela terceira vez aí e tal. E aí ele disse a Fernanda e tal, nesse negócio aí, só porque já era uma pessoa que ele tinha certo problema e tal. Aí a Fernanda disse que já sabia, que toda semana eles votam nela mesmo, então já estava tudo certo. Aí o Juninho votou na Suelen, também por uma questão de estratégia de jogo. Até esse ponto aí, né, a Su já tinha 10 votos, a Fernanda já tinha 3, a Flor já tinha 2, a menina, deixa eu ver aqui em tela cheia, né, pra mim, porque fica a tela pequena eu não vejo. A Babi tinha 1, o Albert tinha 1 e o Juninho também tinha 1 votinho. E aí, né, a Flor já sentiu que o negócio ia cair pra cima dela, porque ela falou desse negócio dos grupos. Aí, a seguir, foi aliás, teve um momento ali que a Su falou assim, eu tô sendo muito requisitada hoje, né? Muito requisitada. E aí foi a Flora que votou. E aí a Flora votou na Flor, tá? Deixa eu voltar aqui a imagem. Aí a Flora votou na Flor. E aí disse, né, que ela ficou na baia, não pôde participar da roda de samba. E aí disse que ela queria poder votar na Vanessa, mas porque a Vanessa estava na baia, e a única pessoa que ela teve embate direto e tal foi a Flor, que as duas já tinham se resolvido. Chamou a Flor de criminosa, seja lá como for o que ela quis dizer com isso. E aí ela disse assim que a Flor desdenhou da causa dela. E aí a Suelen disse assim, porque ela é racista. E aí pronto, o negócio ali cresceu ali e tal. Aí depois a Flor disse que as duas já tinham se resolvido e tudo bem. Ela não ia prolongar mais o assunto. Aí por último foi a Babi. Aí a Babi disse que sempre existiram 2 grupos ali dentro e que agora o pessoal de lá é a minoria e que agora eles decidiram desfazer o grupo. Porque antes todos eles pulavam e gritavam que eles eram um grupão e que foi bem difícil esse momento para elas agora, porque eles eram vistos como os excluídos e tal, e que não foram eles que decidiram que eram os excluídos, eles foram os excluídos da casa. E aí a Luana disse, né, era um grupão de 12 e um grupinho de 10. E aí a Babi disse não, era grupinho com 4 pessoas e os outros foram se chegando porque viram que a gente tinha uma índole legal, tinha princípios e não combinava nem com eles. E aí o Love começou a dizer que a menina lá, que a Luana estava sendo hipócrita, porque hoje ela fala que grupo é ruim, mas depois que eles combinaram mesmo votos e tal. E aí o Zac disse que ela saiu do grupo por causa do negócio do Sasha com a Larissa. Então ela era de grupo sim. Aí a Luana disse assim, que ela acha certíssimo eles combinarem voto, porque é isso mesmo. Quando ela estava com o grupo, ela fazia a mesma coisa. Então não tinha nada de errado com o que ela fez. Era isso mesmo. Então foi certo o que eles fizeram. E aí ela falou com o Sidney aí, e aí o Sidney falou, eu converso com você a hora que você quiser, mas não há nada de errado aí com o que eles realmente fizeram e tal. Aí depois ela falou, gente, eu tô concordando com vocês realmente fizeram o que vocês tinham que fazer, vocês combinaram o que vocês tinham que combinar. E aí a Babi votou na Suelen, aí disse pra Su que ela aceitava as desculpas da Su, mas que ela agradecia a primeira vez da Su pedir desculpas pra alguém, que ela xingou ela de porca, imunda e filha da puta, e falou que ela usava o corpo. E aí a Suelen disse que nunca tinha dito que ela usava o corpo. Aí depois a Babi disse
que ela chamou ela de comediante de macho, e aí ela disse, aqui é um disse que me disse, mas tem gente que a gente tem que confiar nos nossos aliados, eu acredito sim que ela possa melhorar, como todo mundo pode melhorar, mas eu não acredito que ela seja reativa, só acredito que seja sem educação, que ela fala coisas que eu aprendo com ela, que eu nem queria aprender, que são palavrões, que eu não quero que meu filho aprenda, que eu não quero, porque não é horário para assistir, mas ele vai ver assistir a hora que ele quiser e tal. Enfim, e aí a Suelen começou a dizer, mas o programa não é apropriado para a idade dele e tal. Enfim, gente, você pode fazer o quê? Mãe é mãe, se a mãe deixou, você vai fazer o quê? Você não pode proibir. E aí, no fim das contas, né, Suelen foi a mais votada. Só que antes, né, tinha que abrir aí o poder laranja que estava com o seu Albert. Seu Albert pegou aí o poder, abriu e viu que ele tinha ali que anular os votos recebidos por um peão da sede. Ele anulou os votos da Fernanda. Então, Fernanda não foi votada hoje à noite. Com isso, Suelen ocupou o segundo banquinho com 12 votos. E aí ela finalmente deu a justificativa dela, que eu juro pra vocês, tá? Que eu não entendi. E aí ela falou assim, né? Quem são as pessoas para falarem de educação só por causa de uns palavrões que eu falo, que ela nunca acordou destratando ninguém, que ela nunca foi mau caráter com ninguém, que se ela continuar na casa, ela vai ser uma pessoa que pode melhorar, que se ela sair, ela vai ter um caminho incrível aqui fora, e que se ela sair por causa do jeito dela, pelas palavras dela, vai ser assim, por causa ali de uma arrogância e tal dela, não vai ser porque ela foi racista, não vai ser porque ela foi intolerante religiosa, gananciosa, invejosa, mau caráter, agressiva com mulheres. Não vai ser nada por causa disso. Vai ser por algo pequeno que não vai fazer e não vai criar grandes problemas para ela. Mais ou menos isso aí que ela falou nesse sentido. E aí ela falou um negócio sobre a brisa de verão, que eu juro para vocês que eu não entendi o que ela quis dizer com isso, mas que ela prefere ser aquela brisa de verão que sopra quando você tá na sombra. Tá bom, né? Eu não entendi muito o que ela quis dizer com isso. Aí depois ela puxou a Vanessa. E aí eu fiz assim, mulher, pelo amor de Deus, que burra tu foi. Tu tinha que ter puxado, era o Sasha. Tu prometeu que ia puxar o Sasha, se o Sasha votasse em ti. Mas não, tu foi lá e puxou a Vanessa. Que burra, mulher. Burra, tu foi burra. Porque tu tirou a tua chance de voltar fazendeiro, inclusive. A tua chance de disputar a prova do fazendeiro e ter a chance de voltar fazendeira. Porque agora isso não vai mais acontecer. O Sasha já te jogou direto pra eliminação. E aí ela puxou a Vanessa, vem desfilando meu amor, segundo ela, o que ela disse. E aí a Vanessa disse assim, que ela não é uma pessoa agressiva, soberba, prepotente, e muito menos fala palavras de baixo escalão. Ela disse assim, que o que ela passou no domingo foi o ápice do estresse que ela viveu, da tristeza que ela passou ali, que ela não tem medo da roça, da baia, de embate, e que ela virou outra pessoa, tipo uma fênix que renasceu das cinzas. E aí começou o Resta 1 ali, ela salvando ali a Fernanda, inclusive, né, falou ali uma mensagem para a amiga dela. Salvou ali, né, como é que foi esse Resta 1 que ela salvou ali? Salvou a Fernanda, que salvou a Babi, que salvou o Zac, que salvou o Juninho, que salvou o Sidney, que salvou o Gilson, que salvou o Albert, que salvou o Fernando, que salvou a Flor, que salvou a Júlia, que salvou a Flora, que salvou a Camila. Que cara é essa, né, Camila? Que salvou a Gisele, que salvou a Luana, que teve que escolher entre o Gui e o Sasha. Ela salvou o Gui e mandou o Sasha direto para a roça. E aí ela teve que escolher entre os dois. Aliás, ele teve que escolher ali quem ele ia vetar da prova do fazendeiro. Quem foi que ele vetou? Obviamente, né, que ele vetou a Su. Burrice! Falei que ela ia ser burra? Vetou a Su da prova do fazendeiro. Su já tá direto ali no voto do público. E aí, poder branco. Carelli, podia ter sido um poder para remexer as coisas, não? Você pode ganhar um prêmio de 10 mil reais, mas se você aceitar esse prêmio,
a sede ficará sem água quente por 48 horas. Obviamente que ele aceitou o prêmio, né? Quem é que vai ser besta de aceitar um prêmio de 10 mil reais agora? Vai recusar, aliás, um prêmio de 10 mil reais agora. Ninguém vai recusar. Então, aceitou o prêmio, tocou lá o sinal da punição. E aí, pronto, todo mundo bateu palma pra ele, porque ele aceitou o prêmio e tal. E aí, pronto, terminou aí a formação da roça. Só que vocês acham que o negócio terminou aí? Não, gente. Obviamente que eu vou te contar melhor isso em outro vídeo, tá? Porque aí eu preciso pegar algumas coisas a mais. O que eu posso te dizer foi que a Camila deu uma surtada com a Vanessa depois. E o seu Albert começou a gritar assim com a menina lá, com a Suelen. Empenhe o seu jogo! Empenhe o que você tá fazendo! Empenhar, gente, nesse sentido aí, ele quis dizer, porra, com essa sua palavra, vai com a sua palavra, cumpre o que você disse, fale lá com a sua palavra, você disse que ia fazer tal coisa e você não fez, cumpra a sua palavra, é algo nesse sentido, tá? Que ele usou empenhe aí a sua palavra, tá bom? Eu sei que assim, o que me deixou mais espantado foi ver a Camila revoltadíssima ali com a Vanessa depois. Olha aí o que a Camila fez. Olha o grande ato de rebeldia da Camila. Olha só. Todas as pessoas... Olha só, Nessa. Por que isso, Vanessa? Ah, você quer bater na mesa? Eu também sei bater. Sem bater. Você vai quebrar suas coisas Eu quebro aqui, ó. Porra, Vanessa. Mas você não tá fazendo nada. Eu fiquei Chateada com ela. ela. Eu que sempre te defendi pra Esse ela. é o grande ato de rebeldia da Camila, né? Eu fiquei, meu Deus, que grande ato de rebeldia é esse, Camila? Caramba, Camila, é isso sim, né, que tu tem de rebeldia ali. Não, só pra não dizer, né, que a Camila não teve outro ato de rebeldia, ela chamou a Vanessa antes de dormir, porque antes da Vanessa descer ali pra baia, chamou a Vanessa de filha da puta arrombada do caralho. Alguém faz aquela arte que tá rodando no Twitter assim? Camila do lado, escrita, filha da puta arrombada do caralho. Camila. Foi isso que ela falou pra Vanessa ali, né? Porque ela ficou com muita raiva da Vanessa, por causa dessa história toda aí, de grupo e tal, enfim. A Camila tá bem perdida nesse jogo, né, gente? Sério mesmo. E aí o seu Albert, né, falando aí pra ela empenhar a palavra dela. Empenhe a sua palavra, cumpra o que você disse, não sei o quê. Um trecho aqui, né, gente, porque eu vou ter que entender melhor essa história pra poder falar pra vocês, né? Porque afinal eu tô só com um trecho dela, olha só. Do vaso, porque Você já me tinha chamou e falou, eu espalhado. descobri quem tá Eu chamei entupindo. você, eu nem falo com você. Eu tava ali comendo. Eu nem falo com você. Eu tava ali comendo Você no lugar chamou ele, da Sueli, e depois vem falar que Você eu que tava tô aqui, ó, mentindo. mentirosa. Tá bom. Empenha o seu jogo. Beijos Empenha de o seu luz. jogo, eu já empenhei o meu. Empenha o seu. Sério, gente, é uma coisa ali que eles perdem completamente a cabeça depois da formação da roça. Sério mesmo. Empenhe o seu jogo, empenhe a sua palavra, assuma o que você faz. Basicamente, né, era isso que ele falou ali pra menina. E ela não fez, né? Basicamente porque ninguém sabe exatamente quem falou. Aí depois a Flora começou a dizer que tinha sido ela que tinha espalhado isso aí da Vanessa. Enfim, pessoal da edição ali da Fazenda vai ter que procurar esse VAR e descobrir quem foi que espalhou o vaso sujo da Vanessa. Aliás, o vaso entupido dela, né? Quem diria que um vaso ia causar tanta discórdia? Enfim, gente, amanhã eu te trago mais vídeos, te trago mais detalhes aí dessa treta que rolou durante a madrugada, tá certo? Ó, beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.